Vida em França. Vamos agora ouvir o magazine Vida em França com Lígia Anjos, de olhos postos sobre a campanha para as presidenciais, como tem sido o caso nestas últimas semanas. A faltarem 10 dias para a primeira volta das eleições presidenciais francesas, a imigração é uma vez mais um tema central na campanha de alguns candidatos, nomeadamente à direita e extrema-direita. Num comício da candidata dos republicanos, Valérie Pécresse, a candidata usou a expressão grande substituição. Foi a primeira vez que um candidato de direita às presidenciais usou esta expressão, até agora usada por candidatos de extrema-direita na história política francesa. A questão das migrações conquistou uns, criou crispações noutros eleitores. Hoje o debate radicalizou-se, aponta a professora de filosofia, Luísa Semedo. O debate radicalizou-se completamente. Nós temos, por exemplo, a teoria do grand remplacement, que há muito pouco tempo era considerada uma teoria completamente de extrema-direita, extremista mesmo, quer dizer que nem sequer fazia parte do discurso público mainstream, se se pode dizer, ou seja, nem sequer Marine Le Pen falava sobre isso. E agora nós já temos até uma Valérie Pécresse eventualmente a falar nisso. Temos o Zemmour até numa emissão de televisão com crianças a falar nisso, a falar do grand remplacement, portanto a grande substituição, até nos seus spots de campanha como se nada fosse. Ou seja, nós temos aqui uma teoria que fazia parte, que é uma teoria supremacista branca, que levou à morte ou atentados no mundo, à morte de pessoas, e hoje em França é falado como se fosse uma normalidade, não é? Ou seja, de facto radicalizou-se imenso o discurso. Uma sondagem da Ipsos Sopra aponta que o poder de compra é a principal preocupação dos franceses. A imigração ocupa o quarto lugar, depois das questões de saúde e das questões de ecologia. No entanto, este é um tema de campanha importante para todos os candidatos. Como é que se explica? É um tema que conseguiu ser imposto pela extrema-direita, porque a esquerda e o centro estão um bocadinho mais atrás a nível de tudo que é ideias. Ainda há um trabalho a fazer sobre isso. Há pouco tempo o filósofo Edgar Morin falava sobre isso, sobre a decadência das ideias de esquerda, que não estão a vingar e não estão a saber renovar-se. E, portanto, a extrema-direita encontra aí um vazio possível para martelar as suas ideias de forma muito convicta, não é? E depois também, evidentemente, a comunicação social também vai atrás dessa temática, porque é uma temática que é um bocado dramática e que cria tensão e que cria, aliás, os próprios candidatos quando falam, ainda há pouco estava a ver o spot do Henrique Zemmour, é mesmo um ambiente muito ansiogéneo. E o que ele faz é, por exemplo, ligar essa questão, por exemplo, do poder de compra à questão da imigração. Ou seja, uma das questões mais importantes para os franceses acaba por ser ligada à questão da imigração, para as pessoas terem a impressão de que são mais pobres ou têm mais dificuldades porque existem imigrantes. Este filósofo e pensador centenário Edgar Morin, que publicou recentemente um livro no qual explica exatamente isso, este vazio da esquerda aproveitado pela extrema-direita. O que é que explica este vazio da ala esquerda? Eu não sei, acho que vai ser mesmo preciso uma autorreflexão da esquerda em relação a esta situação. Eu penso que há uma parte da esquerda que simplesmente se mudou mais para o centro, não é? Nós temos um PS, várias pessoas do PS, por exemplo, que acabaram por estar agora, por exemplo, com o Macron, que tem em tudo o que é económico ideias muito mais liberais, muito mais de direita, então há aqui uma espécie de perversão daquilo que era a esquerda original, e depois temos os partidos mais ideológicos, se se pode dizer, e que simplesmente não conseguiram renovar o seu modo de falar e o seu discurso, ou seja, continuam há décadas com o mesmo livro, se assim se pode dizer, e portanto é preciso haver aqui alguma renovação e passa primeiro talvez por uma consciência de que isso está a acontecer. O Edgar Morin e filósofos desse calibre conseguem ter esta visão um bocadinho mais objetiva, não é, sobre aquilo que se está a passar, e espero que haja um acordar, não é, um acordar daquilo que se está a passar. Há alguns responsáveis políticos que apontam que a França foi invadida por estrangeiros. A imigração é hoje maior do que no passado? É assim, a maior parte do tempo, quando nós vamos ver as notícias, quando há tudo o que é fact-checking, quando nós temos especialistas de demografia a falar, especialistas de imigração, eles dizem sempre que não, que o que se está a passar é muito mais uma impressão exagerada por este discurso da extrema-direita e também uma crise, sobretudo, do acolhimento. E quando há crise de acolhimento, a imigração é muito mais visível, porque vê-se os efeitos do mau acolhimento. E, portanto,
há uma impressão, mas que não é verdadeira em relação aos números. Falta de informação também quanto a estas questões migratórias. Sim, claro, sim, falta de informação e as redes sociais também ajudam muito a isto, não é? Uma grande partilha de propaganda, de fake news, etc. E, portanto, temos aqui um problema nas mãos importantes. Luísa Semedo, para terminar, a crise sanitária mudou a visão que têm os franceses quanto à imigração. Segundo os estudos, 2/3 dizem ter mudado de opinião desde março de 2020. Muitos postos de trabalho essenciais foram ocupados por imigrantes. Estamos também a precisar de olhar sociologicamente de outra forma? Sim, eu penso que sim. Eu não sei se os franceses têm mesmo assim tanto essa noção de que esses trabalhos são feitos pela imigração. Mas pronto, mas se o estudo diz, ok. Mas o que eu penso talvez é que agora com a crise ucraniana, porque houve de facto um acolhimento que foi seletivo em relação aos imigrantes ucranianos, ainda bem que há esse acolhimento e que há toda essa empatia, toda essa solidariedade. Eu espero que também dê para alargar, não é? Esta visão da imigração como um dever de um país tão grande como a França, de um país que defende, não é, e que é um farol, ou que quer ser um farol da humanidade, não é, sobre as questões dos grandes valores, não é, de liberdade, igualdade, fraternidade. E esse dever ocupa espaço nestes debates presidenciais? Eu penso que ainda não se conseguiu muito bem. Alguns partidos lá tentam trazer estas questões e ter um discurso mais positivo, mas depois nós temos todo o centro-direita, extrema-direita, que está um bocado com medo dos eleitores até, e uns estão com medo, não é? E outros fazem disso mesmo o seu fundo de comércio. Era Luísa Semedo, professora de Filosofia no Liceu e também conselheira eleita por França do Conselho Regional da Europa das Comunidades Portuguesas, neste magazine Vida em França, que está de regresso na próxima quinta-feira.